Bom dia, pessoal. Hoje é dia 30 de novembro de 2020 e esse é o Falando Grego. Quando eu entrei no mercado em 1983, na área de investimentos pelo Bradesco, a análise era diferente da que é feita hoje, era mais primária, mais básica. E por que isso acontecia? Porque a gente era burro? Não, até talvez fôssemos, mas não é. É porque a gente vivia um ambiente de hiperinflação. Como é que você vai projetar algo com uma inflação de 20%, 30% ao mês? O governo Sarney explodiu a inflação, nós tivemos um processo hiperinflacionário. Depois o Sarney sai, entra o Collor, tem o impeachment, o Itamar assume e o Fernando Henrique Cardoso assume o Ministério da Economia, apesar de ser sociólogo, coisas do Brasil, mas ele faz o plano real e a economia se estabiliza. Por que eu estou falando isso? A partir desse momento, a análise muda. E com a eleição do Fernando Henrique Cardoso para a presidência da República e a abertura da economia, os analistas tiveram que se adaptar a um novo modelo de análise, que é o conhecido como CAPM, Capital Asset Price Model, que é o seguinte: você parte da premissa, isso é uma tese econômica, de que um ativo vale pelo fluxo de caixa que esse ativo gera ao longo do tempo, descontado por uma taxa de juros. Eu estou dando essa introdução só para a gente chegar no que eu quero falar. Isso aconteceu porque nós tivemos um processo de privatização no governo do Fernando Henrique Cardoso muito forte, e os gringos vieram para cá e eles utilizavam esse modelo já nos Estados Unidos, é claro, que é uma economia que não tinha hiperinflação nem nada. E a gente passou também a utilizar isso à medida que o Brasil também estabilizou seu quadro inflacionário. Esse modelo consiste basicamente em você definir uma taxa de desconto por um ativo e trazer esse ativo ao valor presente e falar, olha, isso aqui vale tanto. Então, por exemplo, se você tem conta de padeiro, tá? Algo que vale 110 e a taxa de desconto é 10, ele vale hoje 100, tá certo? É isso. Então, você joga os 10%, lá no futuro ele vale 110. Hoje ele vale 100. Então, o que os analistas fazem? Eles definem, fazem uma projeção do fluxo de caixa da empresa por 5 anos, 10 anos, conforme a análise, e trazem a valor presente em cima de uma taxa de desconto, que leva em consideração o custo de capital próprio, que é o patrimônio da empresa, o capital do acionista, o custo de capital de terceiros, que são os empréstimos que essa empresa tem, leva em consideração o beta, que é uma medida de risco dessa empresa, quer dizer, tem empresas que são mais arriscadas, outras menos arriscadas, né? Os grandes bancos no Brasil, por exemplo, esqueceram de botar um beta elevado de risco alto quando calculavam as ações do grupo Eike Batista, mandavam comprar, mas tudo bem, deixa isso para lá. E essa taxa de desconto que compõe todas essas informações, ela é utilizada para calcular quanto que vale esse ativo hoje. Então, imagina que uma empresa vale R$1 bilhão e no modelo aparece que ela vale 1 bilhão e 200, então o analista vai dizer que essa empresa tem um upside, tem uma potencial de valorização de 20%. Isso é infalível? Claro que não. O fluxo de caixa pode ter tido alguma informação equivocada ou uma percepção equivocada, mas é um modelo. É isso que a gente vai discutir. Tem uma variávelzinha nessa taxa de desconto, que é o G, que é a taxa de crescimento na perpetuidade. Então, o G, ele é fundamental no cálculo do valor presente da empresa. Por quê? Porque quando você coloca o G na fórmula, ele reduz a tua taxa de desconto. E quanto menor a sua taxa de desconto, maior é o valor da sua empresa no valor presente. E todo esse blá 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 que eu estou falando para vocês é pelo seguinte: você tem basicamente dois tipos de empresa operando em bolsa, as chamadas empresas de crescimento e as de valor. Isso ganhou uma conotação muito forte nos últimos, talvez, 5, 10 anos, porque quais são as empresas de crescimento que a gente tem? Tem a Amazon, tem a Facebook, tem a Tesla lá fora, Apple, né? E aqui, a gente, como é meio papagaio, a gente imita, claro, o que acontece no mercado americano. Eu acho isso até legal, porque os caras têm um mercado bastante desenvolvido. E nós temos também as nossas empresas que são avaliadas pelos analistas como empresas de crescimento muito fortes.
O que é uma empresa valor? Por exemplo, uma empresa valor é uma empresa que não tem taxas de crescimento muito fortes, ela cresce organicamente. Por exemplo, o Vale do Rio Doce é uma empresa valor, a Ambev é uma empresa valor. O que é uma empresa de crescimento? Aqui no Brasil, o grande destaque, eu diria, é a Magazine Luiza, que teve forte valorização nos últimos anos. E hoje ela tem um valor que, na minha avaliação, eu não estou trabalhando como analista, embora eu tenha um CNPI congelado lá, não se trata de uma indicação, ela está um pouco cara, mas isso é uma opinião pessoal minha. E tem outras empresas que têm também esse tipo de situação. Então, quando você, investidor, pessoa física, entra no balaio aí, no bloco dos entusiasmados e compra uma empresa, você tem que pelo menos saber se essa empresa é valor ou é empresa de crescimento. Via de regra, eu vou dizer para você que eu acho que as empresas de crescimento vão frustrar, porque é um exagero. Eles pegam e valorizam a empresa de tal maneira, não é que a empresa é ruim, a empresa é boa, mas valorizam a empresa de tal maneira que os resultados da empresa têm que ter taxas de crescimento tão fortes que não, para justificar aquele valor. E por mais que elas cresçam, elas não conseguem. Então, o que os analistas fazem? Eles são espertinhos, eles pegam e colocam um G, que é a taxa de crescimento muito grande, reduz muito a taxa de desconto e a empresa fica gorda. Fala, olha, essa empresa aqui tem um potencial de valorização de 40%. Aí você vai ver, a empresa já vale um absurdo. Mas o pior é que isso funciona, vai indo, né? Eu tenho medo que isso acabe como acabou, por exemplo, as .com no início dos anos, acho que 90, uma coisa assim, em que um site, um simples site, chegava a valer $1 bilhão, depois os caras viram que isso não era nada, era um balão de ensaio. Quanto que vai estourar a bolha? Vai estourar na hora que os acionistas perceberem que os resultados, não vai ser no primeiro trimestre, nem no primeiro semestre, mas que os resultados não remuneram o valor da empresa. E aí essas empresas vão ter quedas muito fortes. Aqui no Brasil a gente tem algumas, se você quer saber quais são, entre em contato conosco. Nós vamos colocar um e-mail no nosso canalzinho e eu estou à disposição de vocês para bater um papo sobre isso. E se você quiser uma assessoria sobre investimentos, com experiência, com honestidade e transparência, nos procure. Você vai pagar corretagem, porque de graça eu não trabalho. Desejo a todos um belíssimo final de semana, uma belíssima semana e uma grande segunda-feira. Um abraço.